Então, nós estamos falando sobre reforma protestante. Quem já viu o filme do Lutero? Isso, alguns já viram, né? Então, se você não viu, procura ver, porque é interessante. Se você vir o antigo, a preto e branco ainda, você vai ver, é interessante, o ator é muito engraçado, por causa da postura que ele toma, né? A gente tem uma ideia de Lutero e ele apresenta Lutero de uma outra forma. A gente não faz ideia como é que era Lutero. A gente sabe que ele passou por momentos difíceis e foi desafiante e desafiador para ele. Então, no dia 31 de outubro, se celebra um ano mais desses anos todos que passaram para a honra e glória do nosso Deus, desde que lá em Wittenberg, Lutero colocou as 95 teses e foram um marco histórico, né? A história do cristianismo mudou. Nunca mais o cristianismo foi o mesmo. O cristianismo era aquilo que os irmãos sempre ouviram falar. Uma linha que era, assim, em declínio completo, se afastando completamente da palavra de Deus. Lutero, ele voltou os olhos para um texto da Bíblia, e esse texto dizia assim: o justo viverá pela fé. Isso despertou nele um sentimento diferenciado daquilo que ele pensava sobre a vida cristã, e por isso, como ele entendeu, né? Ele entendeu que justificação quer dizer satisfação do critério da justiça de Deus, ou seja, não são as obras nem os sacrifícios. E naquele tempo havia muitas obras que eram desafiados os homens a fazer, né? Até as indulgências. Chegava só ao ponto de dizer que se alguém jogasse uma moeda lá no gasofilácio, quando a moeda caísse no gasofilácio, uma alma pulava do inferno e ia para o céu. Ou do purgatório, do purgatório e ia para o céu, não era do inferno não. Então era assim, algo surreal. Haviam tantos pedaços da cruz de Jesus que dava para construir quase um caminho entre Roma e Jerusalém, de tanto pedaço da cruz. Então era assim, algo muito absurdo, que as pessoas iam acreditando. Então essa história de mula sem cabeça, e essas histórias do Saci Perequê que a gente tem por aqui, esse tempo existia essas histórias todas. E as pessoas acreditavam em bruxas, queimavam mulheres porque elas eram bruxas, né? Tinha também uma mancha na testa, era o sinal do diabo. Tinha uma verruga, era sinal do diabo. Ou seja, a igreja se transformou numa caça às bruxas de tal forma que aquilo que parece ridículo para nós hoje era realidade naquele tempo, e as pessoas tinham medo quando iam no culto, lá na missa, eles tinham medo daquilo que poderia ser a história deles, amaldiçoada ou abençoada por aquilo que acontecesse. Pode continuar rindo. Só agora me dei conta. Tá certo. Não vou repetir, que é para aqueles que não pegaram, pegar. Então, os fundamentos que nós vamos estar vendo, a ficha caiu rápido. Aqui, a reforma, eles começaram a falar de algumas coisas importantes. Hoje vamos ver sobre a Escritura, porque é na Escritura que Lutero e os reformadores, porque não foi só Lutero, em 1415 foi queimado vivo John Hus. Hus quer dizer ganso, e ele disse: olha, daqui por 100 anos vai se levantar um ganso que vocês não vão conseguir matar. E realmente 100 anos depois se levantou um ganso que eles não conseguiram matar. Esse ganso era Martinho Lutero. E quando ele se levantou, quiseram matá-lo, houve toda uma estratégia para escondê-lo, e assim Martinho Lutero ficou vivo e casou, teve filhos, fez a vida dele tranquila. Não puderam matar. Mas John Hus já estava dizendo que a Escritura, e somente a Escritura, nada mais que a Escritura, pode ser colocada para a salvação, para a conduta, para a vida cristã. Então nós precisamos ficar atentos que aquele tempo que nós rimos e dizemos: nossa, as pessoas acreditavam, nós estamos voltando hoje a isso, só que de formas diferentes. As pessoas estão colocando junto com a Escritura outras coisas, e vocês têm que reparar nisso e ficar atentos. Aquilo que era ridículo naquele tempo está sendo hoje. Você, para ser salvo, você tem que fazer alguma coisa.
Ou seja, a Escritura está dizendo que eu sou salvo pela fé, mas a igreja diz que para ser salvo, para ir para o céu, tem que ser mais alguma coisa, tem que ser um sacrifício, tem que ter mais um não sei quanto. Então, não vamos entrar nessas questões agora, porque é das heresias, mas vamos falar sobre a Escritura, porque o importante é nós entendermos que essa Escritura nos foi deixada para a nossa reflexão. E nós não podemos deixar de meditar nessa Escritura, como diz o salmista, de dia e de noite. A Reforma defendia que somente a Bíblia fosse tida como regra de fé e prática. Por isso, eu insisto tanto na leitura da Bíblia. Meu irmão, lê a Bíblia. Por quê? Em 1517, Martinho Lutero colocou lá as teses e iniciou-se assim um movimento. Você sabe que depois disso, a Igreja Católica trabalhou de forma a colocar todos os livros que são os apócrifos juntos com a Escritura e solidificar aquilo e tirar do povo a leitura. Eles não queriam que o povo lesse a Bíblia. Só no século XX, no concílio do Vaticano II, o Papa que foi, que morreu, ele trouxe essa ideia de colocar a palavra para o povo ler a Escritura. Ou seja, durante séculos e séculos e séculos e séculos, o povo manteve-se na ignorância, porque essa é a realidade de uma nação. Quanto mais ignorante for o povo, mais fácil é de controlar. E você vai ver, onde esteve o cristianismo como raiz, o povo é muito mais avançado. Estados Unidos, Canadá, você vê América Latina, onde esteve a Igreja Católica, tudo atrasado. Você reparou nisso? Os países ricos, o Brasil é um dos países mais ricos do mundo, atrasado, por quê? O povo é ignorante. Não somente a igreja fez com que o povo fosse ignorante, como os próprios governos querem que o povo seja ignorante, porque o povo é inteligente, ele tira e coloca quem quer. Então você vê, por exemplo, uma Suíça. A Suíça expulsou o nosso querido irmão, que foi para lá para pregar a palavra, ensinar a palavra, né? Foi lá e queria só fazer o bem. Aí ficaram chateados com ele e mandaram embora. Sabe o que eu estou falando? Suíça? Calvino. E lá, depois de um tempo, chamaram novamente Calvino. E ele começou a fazer o quê? A ensinar a palavra, pregar a palavra. Só que hospitais foram construídos, a ação social foi feita, mudou de tal forma a filosofia, o pensamento do povo da Suíça, que até hoje, você vê, quando se fala de Suíça, você fala de um país que não tem nem exército, né? Tão tranquilo que ele é. Por quê? Pessoas inteligentes, elas querem coisas inteligentes. Pessoas que não têm inteligência emocional, inteligência intelectual no sentido prático de viver, eles fazem o quê? Escravizam os outros. E você está aí vendo agora, novas eleições, né? Aí está vindo mais candidatos do que nunca. Para quê? Para ajudar o povo? Não. Eles vêm para quê? Para enganar o povo, porque eles não querem que o povo seja um povo inteligente, capacitado. E por isso, quando você lê a Escritura, a sua mente se desperta para isso. E você não é enganado por ninguém. Quem lê a Bíblia tem a possibilidade de não ser enganado por nenhum político. Você sabia? Porque você começa a ter o discernimento do Espírito. E você começa a ver que tipo de pessoa é aquela que está falando com você. Por que ela está falando com você? Mas tem que ser para a leitura da Bíblia. Por isso Lutero confrontou os bispos daquela época através da palavra. E os bispos disseram assim: se tirarmos tudo, se ficarmos só com a Escritura, o que nós damos para o povo? Lutero disse: dá Cristo. O povo só precisa de Cristo. Mas aí como é que a gente vai manipular as pessoas? Aí como é que a gente vai controlar a situação? Aí como é que os cofres vão se encher? Como é que vai se tornar possível a construção da Basílica de São Pedro? E isso nós vemos, irmãos, que infelizmente hoje se repete essa lenga-lenga no meio evangélico, de pessoas que são escravizadas, manipuladas,
e lhe é dito que se elas querem crescer espiritualmente, se elas querem ter um avanço espiritual, se elas querem ser santificadas, tem todo um processo, menos a Bíblia. Tem vários passos para enriquecer, tem vários passos para uma pessoa ser rica, tem vários passos para ser independente, tem vários passos para aquilo, mas nada de Bíblia, né? É tudo humano. E vemos as pessoas cada vez mais escravizadas umas das outras. Porque desde criança, você conhece as Sagradas Letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Irmãos, você quer ser uma pessoa competente, apto, você não pode deixar de lado a Escritura. Nós podemos nos formar em todo tipo de ciência e letras da terra. Se não tiver a Escritura, a pessoa é analfabeta. Eu sei que as pessoas vão criticar, mas o único caminho para o céu é Jesus Cristo, não há outro meio. Então, a pessoa pode se formar em tudo, se não tiver conhecimento da Escritura, não tiver conhecimento de Deus, não tiver a certeza da sua salvação, ela está perdida. Por isso precisamos falar claramente para as pessoas: olha, você escolhe o seu caminho, mas esquece. Você não pode esquecer uma coisa: no final, quem vai dar a última palavra é Deus. Na hora da morte não tem ninguém que possa impedir você de morrer. Quando chegar a nossa hora, ninguém vai lá chegar e dizer assim: não, você não vai morrer. Não, se tiver que morrer, vai morrer. Porque Deus que determina o nascer e o morrer. Ninguém pode impedir. E se Ele tem esse poder, as consequências daqueles que recusarem, Ele também já determinou. Nós hoje estaremos vendo só a Escritura, e Lutero disse isto aqui: qualquer ensinamento que não se enquadra nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. ele era terrível, o Lutero, né? O homenzinho era terrível. Qualquer ensinamento que não se enquadra nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Sabe por quê? Tempos virão aí em que o camarada que vem aí controlar o sistema, ele vai fazer milagres, vai fazer sair fogo do céu, ele vai fazer curas, assim, vai ser uma coisa extraordinária. E, se possível, até os escolhidos seriam enganados, se possível. Como Deus não permite isso, a gente é muito bobo, né? Alguém diz que é crente, está cantando, a gente acha que aquela música é de crente e já pode sair cantando. Vocês viram o que aconteceu aí há alguns tempos atrás. Então a gente tem que ter cuidado. E Lutero disse que isso, essa música, esse comportamento, essa pessoa se enquadra na Escritura? Não. Está fora. Você tem autoridade, através das Escrituras, de rejeitar qualquer ensinamento, ou qualquer tipo de pessoa, ou qualquer tipo de música que se cante por aí, que não esteja enquadrado na Bíblia. Por isso é que eu fico criticando algumas músicas, que são simplesmente música para adormecer a alma, porque não desperta a alma, só adormece a alma. Ela é virada completamente para o meu ego, para me satisfazer. Por isso, Lutero, já naquele tempo, ele queria que as pessoas entendessem que a palavra é o principal. Bem, por que precisamos somente da Bíblia? 5 razões. Porque nos permite desenvolver uma cosmovisão bíblica. Olha, cosmovisão são as lentes pelas quais enxergamos a vida e os pressupostos que sustentam nossa ética, valores e decisões. Qual é a ética que eu devo ter? Quais são as decisões que eu devo tomar? Quais são os valores que eu devo ter? Hoje se vive um conflito muito grande de valores, né? Nós estamos aí com os problemas seríssimos. Os valores estão sendo invertidos. Hoje, aquilo que era antigamente já está ultrapassado. Hoje é uma nova etapa. E os valores estão sendo trocados. Aquilo que era verdade ontem já não é mais verdade hoje. Aquilo que no passado era verdade e caminhava certo com a palavra de Deus, hoje já se questiona. Então, nos próprios púlpitos chamados evangélicos, já se questiona
a questão daquilo que foi dito lá no Jardim do Éden, que se deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua esposa, serão os dois uma só carne. Eles já questionam isso, e está sendo ensinado que não é bem assim, que já pode ser de outra forma, que não tem nada a ver. E está sendo ensinado com rigor e com grande ênfase na Bíblia. Ou seja, pegam a Bíblia, distorcem a Bíblia, claro, isso é verdade. A questão está, se nós vamos abrir mão dos nossos valores, se nós vamos abrir mão dos nossos princípios, se nós vamos abrir mão dos nossos, das nossas decisões, e se vamos enveredar por outro, nós vamos deixar a palavra de Deus de lado. Se nós deixarmos a palavra de Deus de lado, com certeza não vamos precisar mais de Bíblia. Não vamos precisar mais de ser crente. Porque se a Bíblia deixar de ser regra de fé e prática para nós e para as comunidades cristãs, não vale a pena ter Bíblia. Para que ter Bíblia? Porque já estão distorcendo tudo. Já estão eliminando versículos da Bíblia. Já estão substituindo os versículos da Bíblia para que haja uma... Aquilo que eu falei que foi feito lá atrás, em 1517, estou fazendo hoje. Só que, infelizmente, não é fora, é dentro daquilo que nós chamamos igreja evangélica. Então, quando nós pensamos na ética, nos valores, a cosmovisão que hoje as pessoas têm nas culturas, a própria cultura, né? Qual é a cultura que nós temos aqui no Brasil? À luz da palavra de Deus, podemos aceitar tudo que é cultura no Brasil? O índio mata uma criança quando nasce só porque teve uma deficiência. É cultural, a gente aceita? Ou seja, as práticas da cultura tem que ser, a base tem que ser a Bíblia, não pode ser os pressupostos culturais que vieram, vamos acabar com as culturas indígenas. Que é isso? Se a cultura indígena mata, eu vou permitir que eles matem? Eu não consigo entender isso, né? Então, precisamos de ter uma cosmovisão bem clara. E o nosso John Trapp dizia, onde a Bíblia não tem voz, não devemos dar ouvidos. Se a Bíblia não tem voz, a gente não tem que dar ouvidos também. Por que a gente tem que dar ouvidos? Eles não querem ouvir, a gente também não tem nada que ouvir. Em segundo lugar, porque ela fornece alimento saudável. Irmão, você é bombardeado 24 horas por dia pelos meios de comunicação com vários alimentos para a sua alma. Você tem que ter cuidado, porque tem muito alimento tóxico. E hoje, vou falar agora de comida mesmo. A genética, a ciência, todo conhecer hoje, o saber hoje, já chegou à conclusão de que a alimentação está estragando os nossos corpos. Né? Todo mundo sabe que algumas coisas estão sendo colocadas na carne dos animais, né? E isso vai danificar o nosso corpo. E está acontecendo algumas mutações, entre aspas, nas pessoas, transformando elas em coisas que a gente tem que conversar isso numa outra hora. Então, quando isso está acontecendo, está estragando o nosso corpo, alguma coisa tem que ser feita. Eu me lembro que meu pai dizia assim, eu não como pescoço de frango porque está cheio de hormônio. Eu não entendia nada disso. Não é que o homem tinha razão? Os frangos estão cheios de hormônio, né? E acumula na gordura do pescoço. Eu ia lá saber disso, mas ele dizia isso. Em vários lugares do frango, há acumulação desses hormônios, apesar de estarem espalhados por todos eles. E isso prejudica. Os homens estão sendo prejudicados. Mas isso faz parte de uma cultura satânica que está sendo produzida nos bastidores para tirarem a masculinidade dos homens e tirarem a feminilidade das mulheres. As mulheres têm que ser masculinizadas, elas têm que ter corpão, musculosão, ela tem que se aparecer bem fortuna, e o homem tem que aparecer mais assim, né? Tem que ser mais delicado. Então, esse é um trabalho satânico nos bastidores. Tem muita gente que vai rir de mim, e eu não estou nem aí, mas isso é verdade. Você vê as mulheres hoje, que estão sendo produzidas nas academias, aí nas fotos dos modelos, é tudo mulherão, masculinizada, e não sei quanto. Acabou.
E os homens? Cada vez mais franguinho, né? Então, a gente tem que ficar atento. O alimento que Deus fornece não leva o homem para ficar fraco, não. Porque Jesus disse o quê? Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que a palavra de Deus diz? A respeito do pecado, a respeito da vida, a respeito de ser homem, a respeito de ser mulher, a respeito de ser criança, a respeito de ser idoso. O que a Bíblia ensina sobre isso? O que a cultura está dizendo? Eu não vou comer essa comida, eu vou comer a comida que Deus me dá. Eu tenho que pensar, e eu tenho que fazer uma reflexão bem profunda sobre o que está acontecendo no mundo, para que nós, como cristãos, não sejamos enredados. Em terceiro lugar, porque só ela nos protege dos lobos devoradores e dos seus ensinos perniciosos. Nós estamos cheios. Nós estamos cheios. É só você abrir a internet, você tem pregação de manhã à noite. Você não precisa nem ser mais membro da igreja. Para quê? Você tem os pastores da internet, está lá cheio de mensagens, e todos melhores que eu. Pode ter certeza. Vai ser difícil encontrar um como eu, fraquinho, que prega a sua palavra, que ensina você para ler a Bíblia, que fica para dizer, ó, tem reunião da oração, fica dizendo que você, se não ler a Bíblia, você não cresce, que quem não lê a Bíblia é uma pessoa com deficiência em alguma área da sua vida. Eles não falam isso? Eles vão dizer que você é grande, você é poderoso, você é filho do rei, você é conquistador, você já venceu, você nasceu para ser um vencedor. Esqueceram que você hoje é um derrotado por causa do pecado. Qualquer ser humano é um derrotado por causa do pecado. Não é por causa dele não conseguir conquistar as coisas. Algumas coisas precisam ser feitas? Com certeza. Precisa ser trabalhado algumas coisas, mas a maior derrota do ser humano é o pecado. O ser humano esqueceu que é um pecador, um fraco, um debilitado completamente, que pela graça de Deus se transforma num verdadeiro guerreiro. Aí sim, aquele que é transformado pelo poder do Espírito Santo, ele se torna uma pessoa poderosa, uma pessoa forte, conquistadora. É isso que a Bíblia nos ensina, né? Mas até os fortes, grandes e poderosos também caem. Davi caiu, Sansão caiu, Gideão caiu. Você reparou na história de Gideão, né? Ao fim da história dele, diz lá que ele foi lá e fez um negóciozinho que levou o povo a pecar. Moisés caiu, gente. Não entrou nem na terra prometida. Que coisa, né? Os grandes, os fortes, os conquistadores que andavam ali lado a lado com Deus. Um era segundo o coração de Deus, o outro falava com Deus cara a cara, era amigo de Deus, o Abraão. Caiu também. Mentiu, pegou a mulher lá para fazer um filho, para adiantar processo. Isso mostra o quê? A nossa limitação, como nós não somos super-homem nem super-mulher, estamos todos limitados. Por isso precisamos da palavra de Deus para nos proteger desses lobos vorazes que vêm para assolar a sua alma, para derrotar o seu espírito, para tornar você um dependente de homem, né? Sobre a cobertura, eu estou sobre a cobertura do fulano, eu estou sobre as... É essa a linguagem, né? A gente ouve por aí. A gente precisa ficar esperto. Eu não tenho ninguém para me cobrir. Quem me cobre é o Senhor. Eu tenho que estar subordinado a nenhum homem, não. Eu tenho que estar subordinado a quem? É Cristo. Quando eu começo a depender do homem, eu deixei de depender de Cristo. A Bíblia diz que nós precisamos uns dos outros para nos ajudar mutuamente. Mas eu não sou superior, eu não estou no nível, no andar de cima. Eu estou no mesmo andar e preciso da mesma graça que todos. Ocultai-vos dos falsos profetas, eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas. Tá? Eles não vêm como lobos, eles vêm disfarçados de ovelhas. Mas o seu íntimo são como lobos devoradores. Você já viu um lobo devorando? Se você pegar na internet, pega lá um lobo, como é que ele destrói uma ovelha. Só ela é plenamente confiável para ser a nossa regra de fé e prática. Sem as Sagradas Escrituras não estabelecidas doutrinas de homens, ou seja, sem as Sagradas Escrituras são estabelecidas doutrinas de homens, práticas antiquadas de igrejas que desviam da missão e da razão de ser. Olha o que a Bíblia diz. Tudo que aprendeste, recebeste, isto é Paulo falando
aos Filipenses, capítulo 4, versículo 9. Tudo que aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai. E o Deus de paz estará convosco. Aí, Tiago 1,25 diz o seguinte: se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram. Tanta gente à procura da felicidade, está aqui dizendo, serão felizes no que fizerem. Ou é palavra de Deus, já vamos rasgar. Então eu não rasgo, eu acredito que é a palavra de Deus. Com todos os meus defeitos, com todas as minhas limitações, a palavra está dizendo, se você observar atentamente a lei perfeita que os liberta, você perseverar nessa lei que libertou, essa palavra que libertou, se eu colocar em prática, sem esquecer do que eu ouvi, eu vou ser feliz naquilo que eu fizer. Em quinto lugar, porque vamos responder diante de Deus na base dessa palavra. A gente às vezes se preocupa com as pessoas, a gente tem que dizer para elas que elas são responsáveis, porque diz assim, aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que proclamei, essa julgará no último dia. A gente não tem que brigar com ninguém, a gente tem que pregar o Evangelho. A gente tem que dizer para as pessoas que elas têm a oportunidade de ouvir o Evangelho e de terem Jesus como seu Salvador. Se elas não quiserem, o problema é delas. Eu não sou responsável depois de eu ter feito a minha parte. Eu sou responsável se não fizer a minha parte. Por que eu creio na Bíblia? 2 Pedro 1, 16 a 21, diz, porque não seguimos fábulas, não é historiazinhas, não é mula sem cabeça, nem o saci, tá? Não é fábulas engenhosamente inventadas, quando nos fizermos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas ocular, somos testemunhas ocular, não inventamos história, não estamos contando aqui historinha para você ficar emocionado, para você ter um quebrantamento, não, é algo sério, somos testemunhas, pois fomos testemunhas oculares da majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória que foi dirigida à voz que declarou, este é meu filho amado, em quem me regozijo. Ora, nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus. Ninguém me contou, eu ouvi essa voz que desceu do céu. Olha que coisa mais linda, né? Este é meu filho amado, em quem me regozijo. Ora, nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, ou seja, tudo que foi ensinado, tudo que foi profetizado, tudo que foi dito lá no Antigo Testamento estava se cumprindo. E fazeis muito bem se prestar atenção a ela, como uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine e a estrela da alva nasça em vossos corações. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Ó o Pedrão aí falando, olha, não é a pessoa que quer dar profecia, não tem profetado aqui não, é algo que vem de algo superior, porque jamais a profecia teve origem voltada humana, ninguém andou à procura de profecia não, por isso quando você ouvir alguém dizer, eu tenho uma profecia para você, corre dele, corre, fica longe desses profetas. Porque aqui diz claramente, não é vontade humana. Quando é de Deus, Deus mostra claramente. Mas homens santos, falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Assim aqui uma parte, quando esse negócio de profecia, tinha uma irmã de oração que dava muita profecia. Só que ela não pagava as contas de luz, telefone, não dava sempre tendo dinheiro para pagar a conta de luz. Como pode dar profecia para os outros e não paga conta? Eu fico encafifado com alguém que quer dar palavra, quer profetizar, quer falar de Deus, mas não tem honraria, não honra com os seus compromissos. Deve para todo mundo e dá desculpa sempre. O homem de Deus, a mulher de Deus, um dos princípios que ele tem é o quê? A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor. Isso é que? Palavra. Não lê a Bíblia, porque se lesse a Bíblia não devia nada para ninguém. Não estou falando de eventualidades ou intempéries que surgem. Estou falando pessoas sistematicamente está querendo dar uma de santo e vivendo uma vida de caloteiro.
sempre arranjando problemas. Então, aqui está a palavra de Deus. Quando a gente quer saber alguma coisa, é só ir para a palavra explica, a palavra fala tudo. Depois de Pedro, eu quero falar para você por que eu creio na Bíblia. Por causa da confiabilidade dos seus escritos. Eu confio nos escritos. Foram descobertos mais de 6.000 fragmentos e cópias do Novo Testamento, datadas do ano 120 depois de Cristo, lá nos rolos do Mar Morto. De Júlio César, que todo mundo já ouviu falar, imperador da Roma, existem somente 10 fragmentos. De Aristóteles, temos somente 5 fragmentos. E isto de 900 a 1.200 anos depois deles. Então a Escritura, ela tem muito mais confiabilidade de qualquer história que tenha 500 anos. Porque existem muito mais fragmentos históricos acerca da Bíblia e dos escritos na Bíblia do que da maior parte dos negócios que nós temos por aí, livros, até Romeu e Julieta. A gente sabe muito bem quem escreveu Romeu e Julieta. Quem foi? Os professores de história aí. Tem alguém? Professor de português. Romeu e Julieta. Hã? Não estou ouvindo. Ninguém fala. Ninguém sabe quem escreveu Romeu e Julieta? William Shakespeare. Está abafado pelo... Existem mais fragmentos sobre Bíblia do que sobre William Shakespeare. E todo mundo acha que ele é um grande homem. Mas tem mais fragmentos falando sobre a Bíblia. É mais confiável a Bíblia do que os escritos. Você pode imaginar isso? Por causa da sua unidade na diversidade. Isso é muito importante. A Bíblia foi escrita durante um período de 1.600 anos. De Moisés a João. 40 escritores. De lugares diferentes, de culturas diferentes, para destinatários, continentes e línguas completamente diferentes. Entretanto, em momento algum, a sua harmonia foi afetada. Há uma sintonia, há uma coesão, há uma concordância absoluta. A Bíblia hoje é mais atual do que o jornal que você recebeu hoje, ou que as notícias que você vai ver ainda no Fantástico. A Bíblia está mais atualizada do que o Jornal Nacional. Porque a Bíblia não sofreu interferência no sentido do homem poder alterar a vontade de Deus. Enquanto as notícias que chegam até nós são alteradas e nunca são comentadas ou faladas da forma que elas aconteceram. Nem a história é contada assim. Por causa do cumprimento das profecias. Só no Velho Testamento há mais de 2.000 profecias que já se cumpriram literalmente. Você acredita? Por isso que é importante ler a Bíblia. 2.000 profecias. Salmo 22, escrito 1.000 anos antes de Jesus nascer, mostra detalhes da sua crucificação e a razão é porque foram palavras proferidas da boca de Deus. Por causa da sua singularidade. Nenhum outro livro se compara com ela, nem pode ser substituí-la, nem comparar-se a ela. A Bíblia retrata os seus heróis como são de facto nas suas fraquezas. Segundo um grande historiador português chamado Hermano Saraiva, José Hermano Saraiva, dizia: se a história fosse contada tal e qual como ela aconteceu, não existiriam heróis. A história foi toda adulterada. Tudo que foi conveniente se alterou. Você acha que existiu algum grito de Ipiranga? Você acredita que existiu algum corajoso, Dom Pedro ou coisa parecida? Isso foi tudo fictício. A história é real, aconteceu, mas da forma como eles dizem, foi tudo criado. Para quê? Para ter um herói, para dizer que houve uma mudança. Nada disso é real, é manipulado. A Bíblia não manipula, mostra claramente como Davi foi covarde, como Davi foi um molecão, estava cheio de mulher à volta dele, ainda teve que pegar a única que era a única de um grande guerreiro. A Bíblia não escondeu isso.
mostra claramente, ela é única, é singular. Pela sua inerrância. Isto é muito importante. A Bíblia não contém erros. As pessoas querem encontrar erros na Bíblia. Ah, essa palavra foi traduzida assim. Irmãos, a Bíblia foi escrita em grego, aramaico e hebraico. Pelo menos nessas 3 línguas. Se usou a volta de 12.000 palavras, letras ou palavras para escrever. Ela foi traduzida somente para 6.000, porque era o contexto português, vamos por assim. Você não acha que se perdeu algumas interferências? Mas a essencial não se perdeu. O que você precisa saber, o que nós precisamos saber, não se perdeu nada. E por último, pela transformação que ela opera. A palavra de Deus gera e também regenera. Você vê quantas pessoas são alcançadas pela palavra de Deus, estavam completamente destruídas e hoje são novas criaturas. Destruídas pela droga, destruídas pelo álcool, destruídas pelo trabalho demais. Tem gente que trabalha demais, você sabe, está sendo destruída. Tem compulsão por comida, tem compulsão por bebida, sei lá, estão cheias de situações aí. E a palavra de Deus está provando que ela está sendo transformada. Moody disse o seguinte: as Escrituras não foram dadas para aumentar o nosso conhecimento, mas para transformar a nossa vida. Moody sabia o poder que tem a palavra, ela pode transformar. Não é por acaso que foi pela palavra que os céus e a terra foram criados. Foi pela palavra que nós viemos a existir. Então é importante nós entendermos isso. No século XVIII, havia um caos em Inglaterra. Era o tempo de David Hume, John Locke e Voltaire. Eram os homens mais lidos, os homens mais comentados. No entanto, a Inglaterra era um país náufrago. A coisa era tão baixa, que dizia o seguinte: em cada rua era casa sim, casa não, ou um bar, uma taberna, ou uma casa de prostituição. Olha a baixaria que era a Inglaterra. As pessoas chegavam a andar peladas na rua. Tão baixa a moral que estava. Mas levantaram-se alguns homens que Deus levantou e começaram a fazer o quê? Pregando a palavra. Wesley, Whitefield e outros se levantaram com a Bíblia e a unção do Espírito Santo. E o país foi salvo. Deus fez uma reforma profunda naquele país. Moody veio depois e experimentou também grande avivamento. Spurgeon relata isso. Todas as nações que cresceram debaixo da bandeira da Bíblia, todas as nações que foram colonizadas com o ensino da Bíblia, são prósperas e ricas. Como eu falei, o próprio Calvino foi para a Suíça. Você sabia que a França rejeitou, expulsou Calvino? A miséria que é a França hoje. Mataram quase 100.000 hugonotes na noite de São Bartolomeu, a noite sanguinária. Covardia. Mataram aqueles que eram luxo e hoje vivem nas trevas. Foi para Basileia, foi para a Suíça. E lá Calvino começou um trabalho de pregar a palavra. Só pregava a palavra. Não tinha milagres acontecendo, não tinha nada acontecendo. O milagre que acontecia era a salvação de almas e transformação de vida. E hoje, para a honra e glória do Senhor, continua a Suíça a ser um país que é Suíça. Até o chocolate diz que é melhor. Chocolate suíço. Não sei se é verdade, né? Quem já comeu esse chocolate suíço deve saber, né? Não, eu já comi. É bom. Mas não é porque as pessoas são melhores, porque as pessoas escolheram o melhor. Por isso a Bíblia diz que nós, se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Não deixe passar a oportunidade de começar a ler a sua Bíblia, de meditar na Escritura, de buscar aquilo que é importante. A Bíblia é o livro de Deus, é o livro do céu, é o livro dos livros, é o livro acorrentado que traz livramento, é o livro queimado que tira vidas das chamas do inferno, é o livro odiado que ensina o perdão e o amor, é o livro que aponta para a salvação. Que a Bíblia seja a nossa única regra de fé e prática. Que esse livro, que já foi tantas vezes perseguido, e agora uma última que eu li,
é um livro que está sendo adulterado na China. A China está traduzindo a Bíblia segundo os princípios do comunismo. Tudo que eles não concordam, eles estão eliminando, criando uma própria Bíblia, a Bíblia segundo o comunismo. Por isso, quem apoia o comunismo, por favor, eu peço que não diga que é crente. Não diga que é crente, não diga que teme Jesus, porque é uma afronta dizer que é comunista e dizer que é crente. É uma afronta, porque o comunismo odeia a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que há um Senhor, e eles não acreditam nesse Senhor. Há um só Deus, e eles não acreditam nesse Deus. Para eles, não existe Deus. Então eles querem tornar a religião cristã e obrigando. Pior, eles obrigam os pastores a ter essa Bíblia. Você quer ser pastor, tem que ter essa Bíblia. E vai ter que ensinar segundo essa Bíblia. E quem não aceita isso, acaba preso. Eu recebi a notícia que 2 pastores, não foi agora na China, mas agora foi na África, num dos países que está havendo muita perseguição aos cristãos, por radicais islâmicos. Ainda dizem que o radicalismo islâmico não faz mal para ninguém. Ninguém critica o radicalismo islâmico. Está matando cristãos em todo o mundo. Mais 2 pastores foram mortos. Isso a comunidade internacional não vê. E critica quando se levanta um presidente nas Nações Unidas e diz que temos que ter cuidado porque a cristofobia está acontecendo no mundo. Mas eles não acreditam nisso. A quantidade de cristãos que estão presos por serem crentes na Coreia do Norte passa de 50 mil, fora os que não estão registrados. A China é a mesma coisa. Então, irmãos, tudo por causa desse livro. Eles não suportam esse livro. Eles pegam esse livro e queimam em praça pública esse livro. Eles odeiam esse livro. E glória a Deus porque eles odeiam esse livro. Mostram claramente quem eles são. Que precisam de Jesus como Senhor e Salvador também. A Coreia do Norte precisa, a China precisa. Toda essa turma precisa de Jesus como Senhor e Salvador. Mas para isso, nós precisamos também conhecer o livro. Não esqueça, sem entender o livro, você não consegue também entender a sociedade, o contexto social em que você vive, a cultura que nós vivemos, as transformações culturais estão acontecendo. Tem muita coisa acontecendo aí nesse mundo, irmãos. A gente assusta com as coisas que estão mudando. Mas não é para simplificar, não, vai complicar. Até que venha aí o anticristo e domine, traga paz. Aí vai ser um tempo bom. Todo mundo vai estar bem. Até que ele se revele como filho da perdição. Começa a perseguir a igreja. Porque até os crentes vão achar bom. Jesus disse, fiquem atentos. Quando disser que há paz, cuidado. Quando disser que há paz, cuidado. Tudo se aproxima para esse fim. Eu recebi uma mensagem lá de Portugal sobre a economia portuguesa e sobre os assuntos que estão acontecendo em Portugal. E o jornalista estava questionando por que o governo quer acabar com o dinheiro. Eles querem acabar com o dinheiro, querem que os bancos fiquem controlando tudo. Sabe por quê? Uma economia mundial gerida somente por uma cabeça. Portugal está lá na frente, querendo avançar com isso. Será que vem um chifre lá de Portugal? Um pequeno chifre do anticristo também? Irmãos, temos que estar atentos aos sinais que estão acontecendo. Não estou querendo assustar ninguém, só estou mostrando como lá em Portugal também já querem acabar com o dinheiro físico. Porque aí, todas as movimentações que você fizer pelo cartão, eles sabem o que você está movimentando. E numa hora de crise, sabe o que eles vão fazer? Vão fechar o banco. E sabe o que vai acontecer conosco? Não temos dinheiro. Não temos como nos sustentar. Aí sim, a manipulação do ser humano. Você está vendo como é que é? A vinda do anticristo sendo preparada? E tem muita gente que acha que não tem nada a ver.
Eu já falei, Jesus não está voltando tão rápido assim não, gente. Não fica assustado não. Ainda vai demorar um tempinho para Jesus voltar. Mas se prepare que Ele está voltando. Vai demorar um pouquinho, mas se prepare que Ele está voltando. Ele não vem como um ladrão de noite e de repente desaparece todo mundo, não. Diz que todo mundo vai ver. Todo olho vai ver. Como um relâmpago. Pá! Todo olho vai ver a volta de Jesus. Aí sim, porque Ele vem em glória. Que Deus nos dê graça para estudar a palavra e meditar na palavra e não ficar com medo da vinda de Jesus, mas ficar feliz com a vinda de Jesus. E nos apressarmos para pregar a palavra às pessoas que não têm ainda Jesus como seu Salvador. Amém? Então nós chegamos ao fim do nosso culto. Vamos orar e leve essa palavra no seu coração. Você tem Bíblia em casa? O que essa Bíblia está fazendo? Me perguntaram um dia, pastor, o senhor não usa mais Bíblia, não? Eu disse, o que você entende por Bíblia? Não, levanta aí. Aquele livro lá, eu disse, eu tenho 8 livros aqui. Eu não carrego uma Bíblia, eu carrego 8 Bíblias aqui. Ou seja, as pessoas esqueceram-se de que não é mais como antigamente você precisar de ter um livro físico para ler. Você no seu celular tem 8, no celular são 7 versões em português, 2 em espanhol e 2 em inglês, para eu ler. Por quê? Porque eu gosto. Agora imagina eu ter que carregar 8 Bíblias. Não ia conseguir. Mas mais importante que carregar a Bíblia é ler Bíblia. Então, se você tem Bíblia, se você tem Bíblia, leia, medite, faça isso. Não esqueça de que lá tem alimento bom, lá tem alimento perfeito, lá tem tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que o homem precisa está lá escrito. Vamos orar? Pai, a honra e a glória te pertencem. Nós somos limitados. Nós temos muitas limitações. E nós buscamos na Tua Palavra a direção para a nossa vida, porque sabemos que o nosso tempo aqui na Terra é curto, muito breve, para nós criarmos expectativas fora da Tua Palavra. Porque quando partirmos, nós ou vamos nos encontrar contigo, ou vamos ficar separados de Ti eternamente. Mas nós acreditamos que Tu já nos salvaste. O nosso nome já está escrito no livro da vida. Então nós queremos meditar mais e mais e mais e mais na Tua Palavra, para que ela seja essa regra de fé e prática, para que ela traga essa esperança, para que nós possamos viver para a honra e glória do nosso Deus, observando os tempos e não deixando que as coisas desse tempo atrapalhem aquilo que de bom o Senhor já começou, essa boa obra em nós. Abençoa o Teu povo, Pai. Que cada um de nós possa tirar proveito dessa reflexão e possamos, à medida que avançamos na meditação, na reflexão da palavra, possamos levar isso adiante para que outros venham meditar nessa palavra, para que outros sejam encorajados por essa palavra, porque essa palavra é viva e eficaz. Ela tem o poder de penetrar até ao mais íntimo do nosso ser, aonde se esconde no nosso íntimo, onde nós nos escondemos, ela pode trazer luz. Eu te peço, ó Pai, ministra os nossos corações, em o nome do Senhor Jesus, e que esta semana, uma vez mais te rogamos, que nos guardes, protejas, nos livres do mal, abençoando aqueles que estão acamados, acometidos por alguma doença ou pelo Covid, que a Tua graça chegue até eles, acalmando os seus corações, trazendo discernimento do Teu Espírito para entender o que está acontecendo e aproveitarem esse tempo para estar mais perto de Ti. Abençoa, Deus, o Teu povo espalhado à face da terra, que o Senhor os guarda, aqueles que estão sendo perseguidos hoje, o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor traga paz para a Síria, que o Senhor desperte o Seu povo ali também, que a Tua graça seja sobre os povos que estão perseguindo, como a China, a Coreia, os países da África que estão tendo, ó Deus, tanta perseguição e fazendo tanta perseguição aos Teus filhos,
até em Moçambique, onde já houve tanta paz. Pai de amor, traz prosperidade, principalmente a nível espiritual, no meio do teu povo. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Que a graça desse Jesus amado, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Uma boa noite, irmãos. Boa noite para você que está em casa. Que Deus abençoe uma excelente semana. Amém.